Fala aí meninada, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso terceiro encontro aqui no Catequese em Casa. E hoje nós vamos para a parte 2 do vídeo passado, como saber que Deus existe. Muito bem, então no vídeo passado nós vimos que nós podemos chegar ao conhecimento de Deus pela razão e também que o ser humano tem dentro de si uma busca por Deus. E no vídeo passado nós investigamos o conhecimento de Deus pela razão, que nos vem através das provas cosmológicas, que Santo Tomás de Aquino sintetizou nas 5 vias, que são formas de chegarmos ao conhecimento de Deus a partir das realidades criadas, do mundo, da natureza, do universo e da ordem existente nessas coisas, e também as provas antropológicas, que já Santo Agostinho nos explicava a partir das características do homem, a partir de seus sentimentos, da abertura do homem à bondade, à verdade e à beleza. Isso nos aponta para a existência de uma alma que não é material, e esta alma que não é material é uma semente de Deus que está dentro de nós. Então hoje nós vamos ver como que o homem busca por Deus, como que acontece essa busca de Deus por parte do homem, que é o nosso encontro de hoje, que a gente vai começar agora. Para a gente começar o nosso encontro hoje, a gente precisa ir no princípio. Mas onde é esse princípio? Quando começa esse princípio? Bom, esse princípio começa lá no princípio, quando o mundo foi criado. A gente precisa entender por que o mundo foi criado. E o Catecismo, no seu princípio, lá no parágrafo 1º, nos diz exatamente isso. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante de sua vida bem-aventurada. Como assim? Bom, a gente deu uma investigada em Deus no último vídeo, usando os atributos da razão a partir da natureza criada, e a gente descobriu que ele é perfeito, perfeito e infinito em bondade, perfeito e infinito em amor, perfeito e infinito também em felicidade. E uma pessoa que é muito boa e muito feliz quer compartilhar essa felicidade com outras pessoas, e é por isso que ele cria o mundo, cria todas as coisas e nos cria. Vamos entender. Imagina, quando você acha um dinheiro na rua. Aí você acha que é dinheiro na rua, nossa, você fica muito feliz. Que legal. Você pega aquilo e sai correndo contar pra outra pessoa. Por quê? Porque você quer compartilhar a sua felicidade com aquela pessoa. E é exatamente por isso que Deus nos cria. Ele queria compartilhar conosco a sua felicidade. E como ele queria compartilhar conosco a sua felicidade, então ele nos cria bons. Ele nos criou como boas pessoas, porque ele nos amava, para nos amar e compartilhar conosco a sua felicidade. Porém, ele nos criou livres. E na nossa liberdade nós podemos escolher pelo bem ou pelo mal. E quando a gente escolhe pelo mal, a coisa vai ficando feia. Por quê? A gente vai se acostumando. Quando a gente está no pecado, quando a gente está no mal, os nossos sentidos e a nossa razão ficam como que sujos. E a gente vai ficando com dificuldade para enxergar, e a gente vai ficando cada vez nervoso. Aí a gente fica igual o nosso colega aqui, que sai chutando tudo da frente, e nos tornamos pessoas más. Porque a maldade e o pecado sujam, distorcem o nosso sentido e a nossa razão, tornam a nossa percepção difícil. Mas por que isso acontece? De onde que vem isso? Como que isso funciona? Isso acontece porque nós estamos vivendo numa realidade que se chama o pecado original. Então, os primeiros homens criados, que na pedagogia de Deus, na Bíblia, na história da salvação, nos são apresentados como Adão e Eva, enganados pelo demônio, que é um anjo mau, que é um anjo que, por inveja de Deus, querendo ser como Deus, escolheu o caminho do mal. Então esse anjo enganou os primeiros homens e fez
os homens, ao invés de quererem se adequar à vontade de Deus, porque pensem só, se Deus ele é perfeito e bom e é bondade perfeita, a vontade de Deus só pode ser uma vontade boa. Mas o diabo enganou os homens a acharem que a vontade de Deus não era boa e que era possível o homem colocar a sua vontade acima da vontade de Deus e fazer mais o que ele achasse correto do que aquilo que Deus lhe dizia que era correto. E essa é a realidade do pecado original. É isso que a história de Adão e Eva nos ensina. Muito bem. Mas, apesar de nós estarmos nessa realidade do pecado original, que distorce a nossa percepção, distorce o nosso sentido e distorce a nossa alma, nós ainda buscamos a Deus. Por existir no homem essa alma, essa semente da eternidade que aponta para Deus, e isso reflete na história da humanidade em como o homem se comporta, nós dizemos então que o homem é capaz de Deus. Muito bem. Então, se a gente for analisar na história da humanidade, em todas as nações e em todos os tempos, desde lá do começo, a gente vai verificar que, independente do tipo de civilização, do grau de instrução dessa civilização, do grau de desenvolvimento tecnológico ou técnico dessa civilização, sempre surgiram expressões religiosas. E essas expressões religiosas surgem exatamente porque o homem busca a Deus de várias formas. Então, é por isso que, se a gente for ver lá os antigos egípcios, eles tinham seu sistema religioso, com seus deuses, a sua crença. Também os nossos antepassados aqui, nativos americanos, os índios, também tinham seu sistema religioso, também tinham as suas crenças. E, independente de uma civilização ter tido contato prévio ou não com uma outra civilização, sempre nasce no meio de uma civilização um sistema religioso, justamente porque existe essa busca por Deus. E onde que entra então a relação entre a razão e a fé? Vamos ver o que nos explica o catecismo. As faculdades do homem tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé essa revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé e a razão não se opõem. Catecismo, no número 35. Muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando nós investigamos com a razão, nós descobrimos algumas coisas a respeito de Deus. Ora, que ele é necessário para a existência, que ele é um ser completo e perfeito, que ele é o motor e a causa para as coisas que acontecem, que ele é a inteligência por trás da ordem do universo e que ele é a felicidade eterna que nossa alma tanto busca. Tudo isso a gente consegue descobrir apenas com a nossa razão. Porém, a nossa razão é limitada. E apesar dela conseguir descobrir que Deus existe e algumas coisas sobre Deus, ela não consegue descobrir a plenitude do mistério de Deus para ter uma relação de intimidade com Deus. Então nós ainda ficamos procurando, nós investigamos, até que chegado um momento, Deus se revela e conta pra gente algumas coisas que seriam impossíveis da gente saber pela nossa razão limitada. E é a partir daí que nasce a fé. Conhecendo o que Deus nos revela e confiando nessa palavra, nós nos convertemos. Nós deixamos para trás aquelas manchas, aquelas dificuldades que foram colocadas no nosso caminho por causa do pecado original e voltamos a nossa vontade para o mesmo sentido da vontade de Deus. E é isso que é a fé na prática. E disso nós podemos perceber que não existe contradição entre a razão e a fé. Na verdade, o que existe é uma completude, é um complemento daquilo que o homem deseja, daquilo que o homem investiga e descobre. Deus completa esse conhecimento com sua revelação. E como nós conhecemos e sabemos
de Deus, que é perfeito e que é bondoso, portanto ele não se engana e ele não nos engana, nós confiamos nessa revelação. E esse conhecimento confiante de Deus é a fé que nos converte. E isso é a nossa fé católica. Uma fé que confia em Deus e que consegue, de maneira sistemática, de maneira racional, de maneira inteligente, explicar e dar a conhecer os mistérios de Deus dentro das nossas limitações humanas, para que nós nos convertamos e façamos a vontade de Deus. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida do que a gente conversou hoje? Se sim, pode falar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente na fanpage do Facebook, que a gente vai ficar muito feliz em responder vocês. E se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhe com os coleguinhas e com os familiares e não se esqueçam de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos, fiquemos em paz e até o próximo encontro.